Começar então, por que Roma impacta até hoje? Então, se você olhar a cultura do Ocidente, ela tem três pilares fundamentais, tudo volta para esses três pilares, que é basicamente a filosofia grega. Então, todas as nossas categorias mentais, a gente fala de lógica, ética, política, tudo isso são termos da filosofia grega. A religião cristã, obviamente, que é a religião, sei lá, da arte renascentista, das catedrais, dos valores mesmo que foram construindo a Europa, da fundação do Brasil, e o direito romano. Toda a estrutura jurídica, social, instituições, que a forma como nós concebemos, né, o Ocidente é romano. Então, no caso, no Brasil, nós estamos falando uma língua latina. Mesmo em inglês, boa parte dos termos do inglês são latinos. Então, mesmo Londres foi fundada pelos romanos. Paris era uma cidade de grande influência romana. Marsella, obviamente a Itália, mas Espanha e Portugal também. A Alemanha, Colônia, é uma cidade romana. Então, mesmo fora dos países de língua diretamente latina, a influência, né, do alfabeto e das estruturas de governo é quase que absoluta. Pensem nos estradas, nos aquedutos, na ideia da vila, do centro da família como base da sociedade, na ideia de que você tem um direito comum, uma nação que vai expandir, tudo isso volta para Roma. Então, assim, você não consegue nem pensar o que seriam os países ocidentais sem o Império Romano. E existem muitas histórias de heroísmo, restauração. Antigamente, era quase sinônimo de ser um grande líder ou de ser um homem erudito conhecer a história de Roma. Porque você aprendia vários modelos de política que tinham dado certo, várias tragédias. Então, por exemplo, Maquiavel, o principal livro dele, as pessoas tendem a pensar que é o Príncipe, mas na verdade são os comentários sobre Tito Livio, que é a história do Império Romano. Quando Napoleão foi fazer as campanhas dele, ele basicamente está seguindo o Império Romano. Quando foram fundar os Estados Unidos, tudo era copiado dos romanos, até águias e colunas e todas as coisas, né? E Brasil, se você pegar os Lusíadas, a história do Portugal, das navegações, das expansões, Portugal é uma filha de Roma. É uma continuação da Eneida, que é a história épica da fundação de Roma, vinda dos troianos. E tem essa ideia de que Portugal é essa nova Roma, essa Roma que está levando adiante, né, essa cultura universal. Então, mesmo a Rússia. A Rússia fala que é a terceira Roma. A primeira Roma seria Roma cidade, depois Constantinopla, Bizâncio, e depois Moscou seria a terceira Roma. Ou seja, você não consegue pensar quantos países, né, não tem a águia como símbolo. A Alemanha, o símbolo era a águia, a Rússia, o símbolo é a águia. Até o termo czar, que é o termo de monarca russo, é César. Ah, é? O Kaiser alemão também é uma derivação direta de César, né? Que aí vira Carlos Magno falava que era um imperador romano. É. E os americanos, os fundadores dos Estados Unidos, Sim. basicamente se afirmavam como figuras, como figuras derivadas do Império O Romano. George até com roupas Washington romanas.